Bom, Cláudio, o que a gente também continua acompanhando é toda a discussão em relação aos combustíveis no Brasil, que também parece um outro fim do mundo aí que gera o prenúncio, mas não acaba nunca essa história, né, Cláudio? Sobre a questão do combustível? É, É isso? exatamente. Exato. A sorte é que eles estão discutindo isso, né? Discutindo uma saída. O problema é que as saídas são muito difíceis de se obter. A gente vê ali reticências da área econômica do governo, a gente vê ali má vontade absoluta da Petrobras. Petrobras até diz, olha, apoiamos, legal, né? Vai que é tua. Mas a Petrobras não entra com um centavo nessa história de criação de fundo, um fundo estabilizador, etc. Né? O que está em discussão, além da criação desse fundo, como a gente já noticiou aqui amplamente, é a unificação do ICMS. Qual é a dificuldade? Sem nem levar em conta aí a discussão que tem, que a Constituição, que isso é inconstitucional e não sei o que, essa questão será resolvida no âmbito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que altera a Constituição se for necessário. O problema é de outra ordem, vai unificar para que valor, para que percentual, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, depois de uma decisão recente do governador Ibanez Rocha, nós teremos aqui o ICMS mais barato, de menor percentual de todos os estados, de todas as unidades da federação. Então, assim, quando fizerem essa unificação, o ICMS aqui, o menor, eles não vão nivelar por baixo, né? Eles não vão unificar com o menor percentual em vigor. Também não será o maior, que é de 34% lá no Rio de Janeiro. Mas vai ficar ali no meio termo. E esse meio termo vai prejudicar os estados, ou os cidadãos dos estados, que pagam menos pelo ICMS. Então essa eu acho que é a maior dificuldade política da decisão de unificação. Mas é necessária essa unificação, se for levado em conta que esta é a primeira providência de uma outra muito mais importante, que é exatamente essa da criação de mecanismos estabilizadores de preços dos combustíveis, né? Que pode ser o fundo, eu não sei se funcionaria esse fundo, ou se pode ser um mecanismo compensador como há no Reino Unido. Foi criado no Reino Unido há 11 anos, né? Desde então não aumenta o preço do combustível, que é um mecanismo pelo qual, quando a gasolina aumenta, a alíquota do imposto ou dos impostos que incidem sobre a gasolina, essa alíquota diminui na mesma proporção, mantendo, portanto, o que o Estado arrecada, isso não se altera em razão do novo valor, mas também poupa o cidadão de pagar o que vem pagando no Brasil de forma inclemente, né, nesses aumentos determinados pela Petrobras. Então, assim, só valerá a pena unificar se for para tomar uma decisão na sequência ou junto. Aliás, o ideal é que essa decisão fosse conjunta, né? A unificação mais esse mecanismo de estabilização, seja ele qual for. O problema é encontrar condições políticas para a aprovação dessas medidas. É o que está sendo discutido, há grandes dificuldades e quando há grandes dificuldades, em geral, eles adiam essa decisão. Portanto, não devemos esperar uma definição em curto prazo, não. E quem está acompanhando essas negociações no Congresso hoje, esse comecinho de semana, é o João Pedro Melo ao vivo com a gente. João, boa tarde para você. Alô, João Pedro? Bom, daqui a pouquinho a gente vem com o João Pedro Melo. Quem falou sobre combustíveis hoje, Cláudio, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou sobre possibilidades aí estudadas pelo governo federal justamente para tratar desse assunto. Espera aí, que agora o meu canal aqui que tá fechado. Essas carrapetas, viu, Cláudio Humberto? Vamos lá. Agora, né, está se discutindo, vamos fazer fundos de estabilização, como é que nós podemos fazer isso? Ora, podemos integralizar esse fundo de estabilização com ações, por exemplo, da PPSA, com ações que o BNDE tenha, por exemplo, da Petrobras, como integralizar esse capital. Então, tudo isso são práticas. O teto de gasto foi feito para não deixar o executivo crescer muito. E se for o contrário? E se a gente quiser, ao contrário, justamente reduzir o tamanho do Estado, fazendo essa transformação que temos tentado fazer, e de repente eu quero, numa empresa que eu tenha vendido, transferir recursos, por exemplo,
para as camadas mais vulneráveis. São as alternativas aí, Cláudio. Alternativas. Mas você vê que ali, né, na área da economia, eles têm uma má vontade evidente em razão da perda de receita. É a mesma resistência que você encontra nos estados, né? Por isso que a decisão é tão difícil e só será adotada se o presidente da Câmara colocar em prática aquela força política, aquela vontade política que ele demonstrou na semana passada, no fim da semana passada, quando ele inclusive ligou para o presidente, precisamos conversar sobre isso, e acabou provocando a reunião, inclusive com o Paulo Guedes, para tentar chegar a um acordo em torno da solução a ser adotado. O Paulo Guedes, além da questão da perda de receita da União, ele tem tem isso aí que ele falou, né? Essa condição que ele falou, que é uma questão de princípio. Esse fundo aumentaria a participação do Estado na regulação de preços, talvez ameaçasse o teto de gastos. São coisas assim que ele acaba argumentando para dificultar o processo negocial. Eu acho que isso será resolvido somente no âmbito só o Congresso mesmo para dizer, quer saber de uma coisa? Chá comigo. E aí perpetrar a decisão, seja ela qual for. Agora, a única coisa que não pode acontecer, e há um risco evidente disso se configurar, é não mexer, é não fazer nada, né? A gente tem informação de que o tal do mercado internacional de petróleo promete subir de 80 para 90 dólares até o fim do ano o preço do barril, e isso vai encher de alegria a turma da Petrobras, perpetrando mais e mais aumentos e dificultando a vida e a sobrevivência do povo brasileiro. Pois é. Agora sim, nós vamos a Brasília. O João Pedro Melo tem informações aí sobre essas negociações, né, João? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Com esse problema de conexão tem sido difícil, mas estamos aqui agora. Hoje o dia não está fácil, João. Hoje o dia não está fácil, exatamente, mas até foi difícil, inclusive, para fazer essas apurações de hoje. Mas estamos aqui para trazer as informações para o nosso ouvinte. Olha só, diante desses diversos e consequentes aumentos aí no preço dos combustíveis no Brasil, essas questões devem pautar, de fato, as discussões do Congresso Nacional ao longo dessa semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai continuar se reunindo com líderes partidários e membros do... Desvincular o aumento, já que nós somos um país produtor de petróleo, autossuficiente, você desvincular a portaria editada em 2016 pelo presidente Michel Temer. Desvincular o preço dos combustíveis do dólar. Esse é o primeiro ato. É você quebrar o monopólio da Petrobras, para que empresas do mundo todo venham para o Brasil procurar petróleo, refinar petróleo, mudar toda a política econômica da Petrobras. Pois é, esse é o líder do Podemos, o deputado José Nelto, ele que participou das negociações com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e deve participar, inclusive, de uma reunião que está marcada para algo mais das 7 horas da noite, exatamente para discutir essa questão. Os líderes partidários, né, além dos líderes partidários, na verdade, Arthur Lira também se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles estão tratando sobre esse assunto, né? Como a gente falou, são 3 propostas que estão sobre a mesa, uma delas essa que o Zé Nelson apresentou, de desindexar ou desatrelar o preço do dólar ao preço dos combustíveis, além de alterar a cobrança do ICMS e também fazer uma espécie de fundo que seria responsável aí pelas alterações desses valores do combustível. Tudo isso, claro, ainda está na fase de discussões. A tendência é de que essas discussões terminem ao longo dessa semana, para que na semana que vem a Câmara dos Deputados já tenha aí a capacidade de discutir esse tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destaca que os estados não devem sair prejudicados caso a alteração do ICMS seja aprovada na Câmara. Você não está tratando de dar prejuízo para os estados, mas se ter um valor fixo, por exemplo, o imposto federal na gasolina é ADREM, ele é fixo, ele é 0,89 centavos, independente do valor da gasolina. O dos estados ele é mutável, ele vai aumentando de acordo com os aumentos que são puxados, lógico, pelo petróleo e pelo dólar. Pois é, mas mesmo diante de todas essas propostas, todas essas questões, a avaliação de muitos parlamentares é de que essa questão dos combustíveis está bem longe de um fim. E, enquanto isso, as matérias consideradas prioritárias aí na Câmara dos Deputados continuam paradas. Entre elas está a reforma administrativa, que precisa de 308 votos para aprovação, mas que a avaliação é de que até o momento não há qualquer clima político
para que esse texto seja analisado por aqui. É isso, João Pedro Mello ao vivo de Brasília. Valeu, João. Ô, Cláudio, até a conexão com o João tá ruim hoje. A gente, pelo menos, conseguiu ter uma ideia aí das discussões do Congresso. E tem esse porém, né, Cláudio? Porque além dessa discussão sobre combustíveis agora, outras discussões importantes no Congresso também não avançam, né? E a gente fica encalacrado aí no meio do caminho. Exatamente. Tem decisões importantes que estão ali paralisadas, sobretudo no Senado, viu? O presidente do Senado tem uma evidente má vontade em colocar em votação qualquer coisa que venha da Câmara, né? E é uma atitude política do presidente, né? Ele é um aliado que o diga o ex-presidente Michel Temer, né? É um aliado para não se ter. E o presidente Bolsonaro fez opção por ele, ó. Tá aí. O cara é não só candidato contra ele, como está jogando nitidamente contra votações importantes que o governo, evidentemente, tentaria faturar em cima disso, mas são reformas e são projetos importantes para o país e não apenas para o governo.